Rapaziada. O torcedor do Barcelona que falar que não ficou assim, ó, trancado, é mentiroso. Tô aí com o parceiro Fernando, o parceiro Max, a gente vai resenhar sobre o jogo. A gente tava falando antes do jogo, eu e o Max, ele tava falando que ia tomar a remontada e eu desde o início acreditei no Barcelona. Mas teve um momento que assustou, mano. Guirassi já chegou metendo a cavadinha no primeiro gol. E aí, o que você achava do jogo? Pô, cara, aí, esse tweet aí, ó, pra quem não me conhece, eu sou ADM do Apitaí, e esse tweet aí que eu fiz resume bastante o que foi o Barcelona contra a Dortmund hoje. Então, acho que assim, primeiramente, boa noite pra todo mundo, noite zona de Champions, quem, porra, gosta de futebol, porra, noite perfeita, Foi isso aí brabo. não tem como negar, não tem como negar pra quem fala que a Champions está acabada. Mas o resumo tá aí. Cara, o Barcelona parecia um time de meio de tabela, que é o que o Dortmund é atualmente na Bundesliga, contra um time forte de primeiro escalão, que foi o que o Dortmund jogou hoje no Sinan Iduna Park. E a gente vê como a torcida faz diferença e como o ambiente, né, o que a torcida passa, realmente mexe com os jogadores. E como não só o jogador do Dortmund, mas os jogadores do Barcelona também. O Barcelona tremeu na base, cara. Essa é a realidade. O Cara, Barcelona tremeu todo na mundo base do Barcelona muito abaixo. Todo mundo. muito. E se Eles você for entraram pra ver, se assim, poupar. os primeiros. Assim, eu tava falando com o Rodrigo até no WhatsApp na hora do jogo, os primeiros 10 minutos, cara, assim, foram seis chutes Blitz. do Dortmund nos primeiros 10 minutos de jogo. E assim, o Barcelona sem ver a cor da bola. O Barcelona, que é um time acostumado a fazer saída de bola tranquila, cadenciar um pouco o jogo, ainda mais quando tem o resultado na mão. Eu imaginei, pô, o Barcelona vai ter a bola e o Dortmund vai assistir. Vai ficar correndo atrás da bola para pegar. E foi o contrário. Foi o contrário. Foi o Barcelona tentando acalmar o jogo e ver se conseguia impedir o Dortmund de ter a bola. E foi difícil pra caramba. Só conseguiu Baita acalmar mais ou partida do menos uns Dortmund. 30 minutos do primeiro tempo. Sim. Exatamente. Cara, ó, Exatamente. vou falar da torcida para o Ex entrar no jogo. É bizarro como Exatamente. aqui Vamos na falar. América do Sul a gente não tem tanto essa diferença, né? Então, assim, o argentino faz uma puta festa, o brasileiro faz uma puta festa, o colombiano faz Isso. uma puta festa, sinalizador, e bateria, e música. Lá, cara, varia muito. Então, eu acho que essas ligas que gourmetizaram, como a própria Premier League, a La Liga, de certa forma, porque o ingresso médio do Barcelona é caríssimo, virou uma parada meio teatral. Então, acho que os jogadores desacostumaram com essa incendiada, que, pô, Uhum. a Muralha Amarela é famosíssima. Então, E é assim, é uma parada que, exatamente isso que pô, resume um pouco esse tweet, né? Que foi o que eu comentei com o Rodrigo, que foi, cara, a La Liga virou uma. Não virou, mas isso já tem não parece tempo e FIFA. são várias Não parece competições, né? FIFA. É Tu aquilo, é entra uma esperando que o torcida que mais bate forte palma. vença do mais fraco e todo mundo bate palma porque é o esperado. Assim, parece que a galera tá indo assistir um show, né? Parece Isso. que, assim, não tá indo assistir uma partida de futebol, não tá indo torcer, ela tá indo assistir um show. E eu fui no Camp Nou há 3 ou 4 anos atrás, foi quando eu fui para Barcelona. E, cara, é nítido que as pessoas que assistem as partidas do Barcelona, na sua grande é, maioria, não são torcedores ativos do Barcelona, são turistas, porque Barcelona é uma cidade muito turística. Então, muita gente que está lá acaba indo para o jogo do Barcelona. Então, tem muito esse fator também, né? Então, isso a gente já vê menos numa cidade como o Dortmund. Dortmund não é uma cidade turística onde as pessoas vão para lá e vão para assistir futebol. Não, a torcida do Dortmund é uma porrada de operário maluco que tá ali para fazer barulho, quebrar a porra toda e torcer pro Dortmund, cara. Os caras são malucos pelo futebol. E na Falam que a do Alemanha, Real Madrid também é esse teatro ali, cheio de turistas do mundo inteiro, parece o asiático. show da Dua Lipa, pô. Exato, pô. Não, o bizarro do Dortmund, que o Dortmund é sacaneado em todo jogo de Champions, que eles obrigam a botar cadeira. Porque ali não É, tem cadeira. A Muralha Amarela fica em pé, é o que você falou. É um maluco, porra, pé no são chão, operários. parceiro, batucando e pulando. É. Mas então, acho que Cervejinha além boa, né? disso, Cervejinha se a boa, gente entrar cerveja no. nacional. Pô, Isso ajuda. mas acho que se a gente entrar nos dados da partida aí, a gente vai Joga aí nos conseguir dados, analisar Fernandão. isso um Isso aqui. pouco mais a fundo. Porque assim, o que a gente está falando aqui agora é sem falar dos dados, né? Mas se vocês citarem aí os dados, a gente vai ver a grande superioridade do Dortmund, principalmente olhando para o XG. O XG, a diferença de gols esperados é assustadora. Aham.
Então, assim, a gente tem aí 3,85 gols esperados pro A Dortmund meio. contra 0,49. Se fosse 4x0, entendeu? Exatamente. Era totalmente possível, porque o Guirassy, eu acho que ele deu 5 chutes ao gol nessa partida. Ele teve muitas oportunidades e ele converte bastante, né? Tanto que Vou ele botar fez aqui 3 gols. Sabe pra pra galera mim do quem foi o informática. que tremeu mais? E conta muito das estatísticas também, que o Barcelona, cara, pra criar alguma jogada, pra chutar gol, primeiro ele tem que conseguir dominar a bola. Sabe quem tremeu mais no jogo? Tu vai concordar comigo. Yamal, Ia mal. Eu ia falar 18 ele. anos. Caraca, Mas aí também Fernandão, o vocês estão maluco não esperando. conseguia, Pô. mano, dominar a bola não. Mas E aí tu tu me vira o fala, olho dele Rodrigo, arregalado assim, ó. Mas ele é o ele, 0-1. principalmente, no meio desses jogadores, quando foi que ele vivenciou isso aí? Uma torcida Pô, ele é o dessa. 0-1. Pô, o Yamal é o garoto brilhante. Eu acho que ele vai ser o futuro 0-1 do planeta. Mas hoje ele é o Aham. 0-1 do Barcelona. Não é. Então tu falar, o Yamal foi mal, porra. Não, Aponta mas, pro mas foi Rafinha antes. Ninguém muito, jogou foi bem. Ninguém muito jogou bem. visível assim que ele errou umas coisas que eu nunca vi ele errar até Sim. hoje. E o Rafinha também tem 28, 29 e errou o mesmo tipo de coisa. Mas ele ainda conseguiu ainda puxar algumas jogadas e pá. Porque ele é o Yamal, 0-1. mano, no segundo tempo assim, teve uma outra que ele cortou pra dentro e bateu, mas caraca, Tanto o que maluco até jogou quando ele muito foi diferente. substituído, ele estava bem incomodado. Ele mostrou insatisfação de ter sido substituído. Eu acho que ele queria muito dar a volta por cima. E ele viu que na hora que o Flick tirou ele, era um pouquinho depois do melhor momento do Barcelona na partida. Então eu acho que ele também sentiu que na hora que ele saiu, talvez fosse a hora que ele fosse conseguir ter mais jogo. Então, que foi quando Uhum. acho que o Barcelona já tinha feito gol, se eu não me engano, na hora que ele Sim, saiu. sim, sim. Foi no Então, 2-1. Gol contra sai com 10 minutos. exatamente. Então acho que assim, ele perdeu esse tempo, né, do Barcelona estar melhor no jogo e ele talvez conseguir aproveitar mais o Borussia mais desesperado, né, depois de ter tomado o gol e mais abalado. Mas, cara, partida um pouco decepcionante dele, mas totalmente compreensível pelo que a gente falou e também vivenciar isso aí pela primeira vez, uma torcida como essa do Borussia, e a próxima vez aí ele vai saber lidar um pouco melhor, né, provavelmente. Mas É, dito isso, vamos falar a verdade, mesmo com esse placar aí, eu acredito que o Barcelona mereceu passar. Você Barcelona acha que fez mereceu? acho, pô. Em casa fez o trabalho, joga muito mais bola, tá fazendo uma temporada muito melhor, melhores jogadores. Esse jogo Assim, aí aconteceu o fator a torcida do Borussia. Foi isso aí que aconteceu. E, pô, muito então, maneiro e tal. Pô, uma bonita história pro Borussia contar, que quase passou. Mas, mais uma vez, caiu, concordo. né? Eu concordo, mas eu também acho que isso, pô, vai fazer muita gente. A TNT vai falar aí por 2 semanas de que o Barcelona tem que tomar cuidado, que agora, porra, encontraram fraquezas no Barcelona e vai ser o papo do momento. Mas assim, é verdade também, cara. Se o time do Dortmund fosse um pouco melhor em questão de qualidade técnica, eu acho que o Dortmund talvez poderia ter passado. Eu não acreditei que o Dortmund fosse passar, sendo muito sincero, mesmo sim. com todas as minhas brincadeiras e zoeiras durante o jogo, eu não acreditei que o Dortmund fosse passar. Mas, se o Não, em time um do Dortmund. momento tu acreditou. No dois Pô, a zero acreditei, no 2-0 acreditei. Mas durou aí, pouco. moleque. Guirassi, muito brabo esse maluco. Ele fez Muito. 3, né? Porra, muito, muito Poxa, era foda. Tipo, matador no Stuttgart, né? Ele era do Stuttgart e agora é, o Dortmund cara, botou uma parada. custou Cara, 17,5 milhões de euros só. Assim, é uma barganha para um atacante desse nível, sinceramente. sim. Não, tá brocando demais. Acho que faltou para o Dortmund talvez um pouquinho mais de refino de brocar outro no primeiro tempo. Acho que a blitz inicial funcionou bem. Se tivesse saído mais um ali, o Barcelona ia É, cagado pro intervalo. O Barcelona foi meio que, vamos lá, rapaziada, lá dentro a gente conversa. Aí voltaram, tomaram mais um, não, tomaram mais um, fizeram, aí que o jogo começou a ficar meio loucura. Mas é uma partida Aham. muito abaixo do Barcelona, acho que é difícil de se repetir. Pô, sim, exatamente, moleque. Quando eu vi que tava eu assim, acho uns que trinta e sim. cinco minutos e já tava o Barcelona já controlando o jogo, que foi ali os 15 minutos finais do primeiro tempo, o Barcelona controlou, eu falei, ih, Max, já era, esquece. Aí entrou no segundo tempo, fazendo o segundo, eu falei, eita. Mas eu falei, ah, não dá não, tem que fazer, pra passar, mais, tem que fazer mais 3. Pra empatar, são Sim. mais 2. Não Mas É. dava não. assim, a gente ainda, assistindo o jogo ainda, né, ainda teve um quarto gol do Borussia que foi anulado por um detalhezinho de impedimento, mas isso o Barcelona Uhum. faz muito bem nessa temporada, então não posso falar que isso foi sorte ou azar, porque não, isso é treino. O Barcelona faz essa linha bem pra caralho e
contra o Bayern, então foi um sofrimento o ataque do Bayern contra o Barcelona na partida, que não conseguia passar da linha de defesa do Barcelona sem ficar impedido. Então eles sabem muito bem fazer isso, mas realmente eu acho que o problema do Barcelona, se tem alguma coisa para eles se preocuparem no momento, é isso, é o fator fora de casa dentro de um ambiente hostil. Mas qual time pode oferecer isso agora, novamente, dentro da Champions League? Eu acho que o PSG não oferece isso. Acho que assim, o PSG Arsenal não oferece, hein? O Arsenal Não, oferece? Você acha que mas oferece? o chaveamento dele não é com a Inter? É com a Inter e Bayern. É com a Inter ou Bayern. Mas então, aí ia chegar no ponto. A A Inter Bundesliga também. iria aparecer de novo. Um Bayern e Barcelona. O Bayern decidindo em casa, eu acho que o Barcelona tem que abrir um pouco os olhos. Aí, vou te falar Se uma esse coisa. confronto acontecer, fica assim, fica complicado. Tem o fator contra o Bayern. Tem o fator que o último jogo foi aquela goleada. Tá E ligado? foi aonde? A goleada foi aonde? Na casa do Cita onde é que Barça. foi? Na casa do Barça. Mas escuta, Porque se fosse, o Borussia foi tipo assim, uma surpresa que antigamente, aconteceu, tá ligado? Tipo assim, o Barcelona. E foi bom acontecer isso hoje, que todo mundo deve ter percebido, mano. O quanto fez a diferença. E, sim. pô, o Flick no vestiário deve logo chamar na orelha de cada um e falar, irmão, não pode mais acontecer isso, senão vocês vão perder, pô. Mas assim, até falando do Flick um pouquinho, eu lembro do Flick no Bayern, no Super Bayern, né, da época da pandemia. Eu fiquei até surpreso, sendo muito sincero na época, de como o Bayern foi campeão invicto e como o Bayern foi campeão naquela época. Porque eu lembro de ver o Bayern muito vulnerável. O Bayern era muito um time que avançava. Joga e deixa jogar. Sim, joga e deixa jogar e cede muito espaço e deixa, tipo, toma decisões muito arriscadas. E eu acho que o Barcelona também tem um pouco disso, só que ele ainda não enfrentou nenhum time que soubesse punir isso. Então, acho que principalmente o Barcelona precisando de um resultado em algum momento da temporada, isso pode ficar um pouco mais complicado, porque o Barcelona tem isso muito forte, que era do Flick também na época do Bayern, que atacar muito forte nos minutos iniciais no primeiro tempo e amassar muito, porque tem muita condição física. Mas se um time soubesse defender, que aí eu já mudo do Bayern para Inter de Milão, se for contra a Inter de Milão talvez, e o Barcelona não conseguir marcar nos primeiros 60 minutos de jogo, por exemplo, cara, eu acho que o Barcelona começa a bater cabeça. E aí eu acho que um time mais sólido, mais tático, talvez consiga dar uma balançada neles. Uhum. Cara, a Inter defende bem e a Inter pune. Isso Sim, demore. o contra-ataque Não deles é safado. Tá pô. de E eles não sacanagem, mano. perdem. Eles fazem o gol, mano. Eles fazem o É, gol, tá ligado? Acho que o chaveamento puniu eles porque eu acho que eles teriam jogos mais abertos, tanto com o Arsenal, que é quem eu acho que vai passar do confronto com o Real, quanto com o PSG. Então, assim, eu acho que era como é que eu posso dizer, um matchup melhor para o Barcelona. Ele vai pegar dois times que podem ser muito táticos e que podem quebrar um pouco isso. Então, assim, acho que sim. é uma maneira de atrapalhar. Só para finalizar o Barcelona, já que a gente entrou bastante no Barcelona. Rapaziada, 4 pontos de liderança no Campeonato Espanhol. Ainda dá pro Real ou já pode encomendar as faixas? Ah, não. Real Madrid tá perdido. Essa Também temporada aí, acho Real que Madrid vai ter que tentar ganhar a Não. Copa do Rei. Copa do Só para Rei. não. Não, até Copa do já, né? Rei em cima Acontece deles. alguma coisa Acho que ali, o mas tiro é vai que esse. entra numa crise esse Barcelona caso dessa derrota. Mas esse jogo aí foi muito fora do normal, cara. Normalmente, até na transmissão, o cara falou. Última vez que o Barcelona tomou 3 gols, fez 5 ou fez 4. Foi contra o Benfica e foi com outro jogo que esqueci com quem agora? Um empate 4-4 contra o Atlético Madrid. Sim. Sim. Entendeu? Sempre Não, na e Copa do também não Rei. dá para negar, Loucura. né? Que o Flick também não foi com a força total, digamos assim, porque o Pedro estava no banco. Né? Aham. Ele botou o Gavi voltando de lesão, não estava 100% Estava sem ainda. lateral Tá esquerdo jogando. também, né? Então Claudino jogou, assim, tava um moleque ele da tem que base. relevar um pouco isso, né? Mas enfim, a gente tem aí também o jogo do PSG, né? Para dar uma Exatamente. analisada. Vamos lá. Vamos pular aqui pro Paris Saint-Germain e Aston Villa. Outro jogo que eu achei que estava morto, mas que foi interessante, cara. Pô, ainda mais quem assistiu os 15 primeiros minutos, eu acho que mudou na hora pro Exatamente. Quando o Barcelona e Rafinha fez Dortmund, né? 1-0, acabou. Uhum. Exato. Quando abriu 2-0, eu já teria mudado de canal já. Falei, acabou, vou assistir o outro. E vou falar, Aí mano, no final o o Donnarumma teve que Fera salvar apitou, né? muito. Doideira isso aí, filho. Aí, na moral mesmo, o Naemery é muito copeiro, mano. Eu sou fã dele pra caralho, vou sempre falar. Baita trabalho, mano. Baita trabalho dele. Ele Tem é que ruim de elogiar. matar, ele é ruim de matar, filho.
Acho que assim, principalmente se você olhar os times ingleses e ver que o Aston Villa foi. Quer dizer, temos o Arsenal ainda aí, né? Mas estou falando de times grandes. Temos Mas o Arsenal ainda aí como se não fosse passar amanhã. Tipo, Não, ó, mas só para estratificar, prateleira. O Arsenal estaria na primeira, talvez a segunda prateleira, por causa do Liverpool. O Aston Villa, para mim, está na terceira para baixo. Assim, na segunda, o City, para mim, é mais time do que eles. O Newcastle, nessa temporada, está melhor do que eles. O Chelsea, nessa temporada, está melhor do que eles. Mas os caras no mata-mata, meu irmão. I am Unai em casa Emery. são muito fortes. Eu vi hoje também uma estatística falando que já são 27 jogos em casa sem perder do Aston Villa, né? Então, agora 28. E tinham muitos empates, acho que 9 a 10 empates, mas assim, é um time muito forte em casa. Então eu esperava já que o Aston Villa fosse conseguir pelo menos um empatezinho hoje, ainda mais com o PSG com o resultado na mão. Mas eu não esperava uma partida tão boa e tão sangue. O que me impressionou foi a vontade, que isso eu acho que é um pouco difícil de ver de times não experientes na Champions, mas talvez também seja um fator enfrentar um time também que não tem tanta história na Champions, né? E isso facilita um pouco. Tava louco para refugar, mas... Então, mas aí, né, eu acho que isso ajudou, né? Contra o PSG, acho que facilita um pouco você ter essa mentalidade de que, pô, a gente consegue, né? O PSG a gente consegue. Acho que isso faz o torcedor do Arsenal sonhar. Passando do Real, acho que, tipo, pô, não que seja mais fraco, pensando mas nisso assim, aqui rindo, mano. Tô o confiante bicho-papão é demais que o menor. PSG perde pro Arsenal. Tenho confiante demais. É porque é muito tu acha? difícil, mano. É muito difícil qualquer time fazer gol no Arsenal, mano. É só isso que eu te falo, pô. Ah, mas os caras têm um time enjoado, cara. Tu não acha que ataque forte. Enjoado. tem Dembélé, tem o maluco que chegou agora. E assim, o ataque deles, você tem que incluir que tem 2 psicopatas nas alas, né? Que é o Hakimi e o Nuno Mendes. Que Isso. puta que pariu. Que temporada dos dois, cara. Absurda mesmo. Não, os Acho que caras assim, jogam se você muito. for fazer uma seleção do ano, da temporada, não tem como você escolher nenhum lateral sem ser esses dois. Nuno Eu acho Mendes jogando muito mesmo, meteu gol, né? sim. O Hakimi também. Um gol do Hakimi e um gol do Nuno O Mendes. primeiro, no menos o segundo. Aí Caixão fechou, só que aí do nada o Aston Villa botou o braço pra fora do túmulo. Rashford comendo a bola. Então, isso que eu ia Falando até perguntar, com o cara. Max no WhatsApp. O Ia Manchester ser meu United é gancho. uma namorada tóxica. Tu O largou ela, tua Manchester vida United. começa a fluir, mano. Exatamente, cara. É o karma, meu irmão. O Rashford é aquele cara que separou da ex-tóxica mesmo e foi pra academia. Ele Começou a aproveitar tem a compra vida. fixada? Boa pergunta, cara. E Não, se não tiver, ele sei. paga do bolso dele uma parte. Paga. Isso aí é mole. Alegria voltou. Mas assim, a jogada dele no terceiro gol, cara, porra, jogada dele, assim, nos bons tempos de Manchester United. Sim. Deu pra reviver um pouco ali a boa fase dele, né, assim, de ter um gostinho, e eu acho que, porra, se tem uma opção de compra, ela foi ativada ali. Com certeza. Não, com certeza. Aston Villa Não, já ia ser antes. Já ia ser antes. Agora, o Asensio, temos que falar que talvez tenha se complicado um pouco nessa partida. Ele teve a Perdeu um gol de oportunidade. cara com o Donnarumma, filho. Não sei, assim, cada um pode falar o que quiser aí, né? Se é mais mérito do Donnarumma ou se é mais demérito do Asensio. Mas eu acho que também estava muito próximo. Donnarumma que tá fazendo a melhor temporada dele Donnarumma pelo fechou o PSG, gol, hein? mano. Fechando o gol. No final ele garantiu, mano. O PSG ia tremer e ele que garantiu. Mas, cara, isso é um ponto assim pouco falado, mas eu acho difícil pra cacete, cara, um time ser campeão da Champions sem ter um bom goleiro. Todas as equipes que foram campeãs da Champions, recentemente eu lembro de bons goleiros e boas campanhas. Uhum. O Courtois, então, recentemente foi absurdo. Neuer daquela vez. Neuer também, se você for ver. Até nas antigas. Esse ano o Raya, né? Cara, assim, César na temporada dele. A gente pode Esse falar ano o Raya para entrar nesse hall aí dos bravos. O Lunin mesmo, pelo Real Madrid. O Lunin fez uma temporada muito foda. E ele é um goleiro, assim, pouco, né, renomado, assim. Teve diarreia na véspera da final e aí entrou o Courtois. Porque só para o Courtois falar que a final foi ele, né? Quando a galera for ver daqui a 20 anos e for assistir a final da Champions, vai estar o Courtois, não vai estar depois do Liverpool e do Karius, eu entendo, mano. Eu entendo. O psicológico muda do teu time e do adversário. Então, assim, até o Liverpool, botou o Alisson, ganhou. Sim.
Então é isso, Não, cara, rapaziada. o goleiro é assim, não é a primeira peça que você tem que comprar na hora de montar um time, mas é a última. Só que sabe a estrela da árvore de Natal? Aham, É o goleiro. Você tem papo reto. pra fechar, você tem que colocar ele ali, ó. Se não botar isso aí, não tá pronto. Não tem jeito. Pô, tu jogou esse vídeo aí, vai ter que lançar, Fernandão. Bota esse vidinho que tava rolando ali, ó, Só esse aqui, para finalizar. pra finalizar. E aí? Esse A vídeo aí moleque. deixou o PSG com cara de campeão, filho. Pô, cara, esse vídeo aí realmente ele passa uma atmosfera, né, cara? Que desculpa, mas Lamine Yamal e Rafinha de Juliette vão ter que suar muito, filho, pra Não, pegar parece o Embanyama, esse vídeo aí. parece o PSG, meu irmão, tá com a aura de campeão sem ter a estrela, né, cara? Acho que é o time mais Barcolage tá legal do comendo o PSG. banco pro Duê, hein? O novo Neymar. Pô, aí corta pro Bellingham falando remontada. Pô, esse Real Madrid não pode passar, cara. Gente, sério, pelo bem do futebol, o Real Madrid não pode passar amanhã. Não Como é que vai pode, não passar, pode. filho? Não passa, eu tenho certeza. Tô tranquilão, tô tranquilão. Você tá tranquilo? Meu Muito amigo, isso tá tranquilo. gravado, hein? Nunca vi o É, Arsenal tomar 3 gols, filho. Não, Nessa- então, mas, cara, Na era assim, Arteta. só pra coisas Na fechar era esse. esquisitas Arteta. acontecem no Bernabéu, hein? Exatamente. Não só isso, só pra fechar esse vídeo, então. Cara, olha só tem um time que é capaz de fazer isso na Champions, infelizmente, tenho que admitir. E não digo nem só por bola jogada, tá? Eu digo por influências, né? No apito, várias Demoníacas, coisas. porra. Demoníacas, o que você Coisa de outro quiser. mundo. Mas, além disso, só existe também um time que é capaz de pipocar. E esse time se chama Arsenal. Tá Você maluco? sabe Esse muito time aí bem tudo disso. pipoca. PSG já pipocou. Geral pipoca, filho. Eu não lembro Arsenal. a última vez que eu vi um time inglês eliminar Real Madrid ou Barcelona na Champions League. Cara, a última vez que o Arsenal bateu quartas de final, bateu final, filho. E aí? Deixa eu Porra, chegar, já isso era. aí. Deixou chegar já Teu, era, teu avô, caralho. teu avô usava tênis e shortinho nessa época, né? Rapaziada, tá. Estamos estendendo demais aqui. Finalizar, Rodrigão, faz aquele pedido pra rapaziada aí que Valeu, prestigia a rapaziada. gente. Dá o like aí no vídeo, quem gostou. Pô, comenta aí a opinião de vocês, se inscreve e tamo junto, valeu? E dá uma visitada no perfil da Pitaí, né? Vai É, dar Da ó, uma moral vou Pitaí, pra gente fazer lá claro. o também. Mano, Max. jabá final, pô. O jabá final, como é que vai faltar? Pitaí, ó, bom demais, hein? Quer saber aí quem vai tomar cartão, quantidade de cartão e tudo Pô, dentro da lei. Tem informação nada de esquema, não. É privilegiada. matemática, é estatística. É Isso aí. Quer fundamental. saber? A gente sabe tudo sobre os árbitros. Se Vai quiser rolar o saber canal se. do YouTube da Pitaí já já, hein? Tá Vai, vendo? Opa, vai, já, já. uma A gente parceria assiste boa aí. aí, ó. Promete. Já, 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 já. Valeu, tropa. Valeu. Tamo junto. Valeu.